por exemplo, para a devolução do processo, todos os julgamentos do colegiado ficariam obstados. Isso é perigoso, não é? Quer dizer, no âmbito de uma PEC tão significativa, eminente senador Esperidião, apresentar-se uma norma dessa natureza é abrir flanco para uma discussão até de constitucionalidade. É possível, para além da obrigação estabelecida de devolução e de cumprimento de um prazo, dizer que, não cumprindo o prazo, os jurisdicionados serão punidos? Vale dizer, a atividade do órgão tem que ser paralisada até que se julgue? Então, isso é, no mínimo, discutível. Então, eu diria que as alterações do artigo 93, se dependesse de uma opção nossa da ordem, eu diria que elas não são necessárias, não interferem, nem contribuem, nem prejudicam a rigidez da sistemática que se quer emprestar, e bem emprestar, ao controle de constitucionalidade, ao processo constitucional, de controle de constitucionalidade como realizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, vejo, em todas as demais propostas, vejo que elas são absolutamente compatíveis com a Constituição e, mais do que úteis, eu diria, ou mais do que necessárias, imprescindíveis, a que se dê ao julgamento dessas ações de controle a devida rigidez. Realmente, admitir-se, como se vem admitindo, que o ministro do Supremo possa monocraticamente suspender a eficácia de uma norma aprovada como lei ordinária, quer dizer, aprovada, quer dizer, de uma norma aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, simplesmente mediante uma medida liminar de índole monocrática, não me parece nem razoável, nem consentâneo com o texto constitucional. Não há nenhuma norma constitucional que estabeleça que se possa conceder uma liminar com essa conformação por um ministro integrante da Corte, mediante decisão monocrática. Isso foi um entendimento extraído e mal extraído do texto constitucional, que diz apenas que compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal conceder medidas cautelares nas ações de sua competência originária, no caso, nas ações de controle. Mas é o Supremo. Não há norma que diga que o Supremo aí seria um ministro relator da ação, para a qual foi distribuída. Em absoluto. Essa é uma coisa preocupante na realidade. Então, se essa é a interpretação do Supremo, como resolver? Se é o Supremo guardião da Constituição e ele entende que de uma norma que diz que a competência é do Supremo, ele acha que pode ser do ministro do Supremo e não do ente colegiado, do órgão colegiado, só uma emenda constitucional pode vir a, quase que com uma diretriz interpretativa, dizer, ó, não é o que a Constituição estabelece. Não há outra forma. Porque se a última palavra é do Supremo, e se o Supremo entende que daquela norma constitucional é possível se entender que um relator pode conceder uma cautelar para suspender a eficácia de uma norma aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, e até de uma emenda constitucional promulgada por ambas as casas do Congresso Nacional, pode suspender liminarmente. Se é assim, se essa é a interpretação do Supremo, o que fazer? Senão estabelecer as limitações que se pretende e, com justiça, estabelecer na emenda constitucional. Então, a nossa preocupação da ordem, eminente presidente, é com a rigidez do sistema. Com maior respeito aos ministros, ao Supremo Tribunal Federal, nós entendemos que a proposta é pertinente e é, além de tudo, constitucional. Ela estabelece regras muito claras para a concessão de medidas cautelares, não excluindo a possibilidade, inclusive de as cautelares poderem ser concedidas monocraticamente em regime de plantão, mas com a obrigatoriedade de sua submissão ao referendo do plenário em um tempo razoável que a própria proposta apresenta. Então, o que há na PEC é lógica,
é busca de segurança jurídica, é a garantia de uma relação estável e harmônica entre os poderes. Não é? O Congresso legisla, o Supremo pode exercer o controle jurisdicional da constitucionalidade do produto da legislação, mas segundo as regras constitucionais, segundo outros princípios caros ao nosso sistema republicano e democrático, como o da segurança jurídica, o da harmonia entre os poderes e resguardando sempre a sua independência. Então, nós vimos, eminente presidente, eminentes senadores e senadoras, nós vimos que a PEC deve merecer a nossa, o nosso apoio, o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu Conselho Federal. E por isso que eu estou aqui, designado que fui, como bem registrou o eminente ministro, o eminente senador Rodrigo Pacheco, pelo presidente Beto Simonetti. Então, eu vejo que a proposta, eu já esgotei o meu tempo, não é? Isso seria uma matéria para um longo debate, não? Mas, como eu estou aderindo à proposta, devo dizer que a adoção dessa sistemática bem articulada e perfeitamente consentânea com a Constituição está sendo estendida, inclusive, à sistemática de controle a ser exercida pelos tribunais estaduais, não é? Guardada a devida simetria. Também achamos que deve ser assim, porque a sistemática já vigente manda observar, no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, manda que os Estados, simetricamente, também observem as regras previstas para o controle na órbita do direito constitucional. Então, do constitucional federal, digamos assim. Então, eminente presidente, eu devo dizer que tanto pessoalmente adiro ao teor da proposta, com essas observações que fiz com relação ao artigo 93, quanto estou a transmitir que o Conselho Federal da Ordem concorda inteiramente com a proposta e certamente lutará para que, se assim for deliberado pelo Senado e mais adiante pelo Congresso Nacional, a Ordem haverá de lutar pela sua prevalência, em nome dos valores maiores da nossa República e do nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Nabor Bulhões, em nome da Ordem dos Advogados, que se pronuncia de forma brilhante, com bastante consistência jurídica e constitucional, a respeito dessa proposta de emenda à Constituição. Meus agradecimentos em nome da presidência, de todos os senadores e senadores.